Oi, tudo bem? Eu sou o Roberto, professor de Geografia, e na aula de hoje vamos falar sobre Guerra Fria. Antes de falar sobre a Guerra Fria, antes de começar, eu peço duas coisas a você. Que você deixe seu like e que você se inscreva no canal. E caso você queira algum conteúdo, deixe aí no comentário. Fechou? Vamos lá? Então vamos lá. Guerra Fria, definição. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi um conflito que tem esse nome porque os dois protagonistas, né, a Guerra Fria envolvia dois protagonistas, dois polos de poder, Estados Unidos e União Soviética. Neste conflito não houve uma guerra direta entre os dois não atacaram um ao outro diretamente, principalmente pelo receio das bombas que poderiam destruir o nosso planeta. Poderiam e podem destruir o nosso planeta, porque a antiga União Soviética virou a Rússia, que tem as armas nucleares da Rússia, da antiga União Soviética, e os Estados Unidos continuam com suas armas. Até hoje, esse é um conflito que causa medo no mundo, né? Tá tendo a guerra lá entre Rússia e Ucrânia, e aquela guerra provoca medo no mundo, porque os americanos, eles vivem falando, se atacar tal país, se fizer tal ataque, nós vamos acionar a OTAN. O que isso significa? Que eles estão ameaçando jogar armas nucleares, né? Porque a OTAN ela tem armas nucleares, né? A OTAN é uma organização que surge exatamente na Guerra Fria. Então, a Guerra Fria foi esse conflito indireto. Um conflito em que os dois não se atacaram diretamente. Eles se atacaram como então, professor? Eles se atacaram usando países como escudo. Vamos supor, tem lá o Vietnã, né? Aí o Vietnã é dividido em Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Aí o Vietnã do Norte é apoiado pela União Soviética, o Vietnã do Sul pelos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos vão lá e invadem, né, o Vietnã por conta de conflitos políticos no território e tudo mais. E aí os americanos entram em guerra contra o Vietnã do Norte. A União Soviética não vai entrar também nesse território. O que ela vai fazer? Ela só vai fornecer logística, armamentos, dinheiro, táticas e tudo mais para o Vietnã do Norte, mas a própria União Soviética não estará lá. Então isso é um conflito indireto, certo? Um dos dois está envolvido, mas não são os dois, tá? Ou no máximo os dois também estão só apoiando, os dois não estão envolvidos diretamente ali. Então esses foram os conflitos indiretos. Mas vamos lá falar então sobre o que eu escrevi aí para você. A Guerra Fria tem um envolvimento direto com a Segunda Guerra Mundial, porque ela envolve os vencedores da Segunda Guerra Mundial. A gente vai lembrar que a Segunda Guerra Mundial tiveram alguns países que tiveram maior protagonismo, né? Pelo menos na história aí. Que foi o Reino Unido, que foi a França, União Soviética e Estados Unidos de um lado, e de outro, né? Tivemos ali os protagonistas, né? Japão, Alemanha e Itália. E aí, nesse conflito, o bloco, né, formado por Estados Unidos e União Soviética venceram. Só que, dentre esses principais, o Reino Unido, a França, entre outros países da Europa Ocidental, eles tiveram muito prejuízo financeiro, porque o território deles foi muito destruído. Tanto é que a descolonização da África começa aí, porque os países europeus, que eram até então os mais poderosos do mundo, né, que eram extremamente imperialistas, tinham tomado terra do planeta inteiro, eles estão fracos, estão sem dinheiro, estão sem soldados, então eles não podem controlar mais esses territórios como eles controlavam. Então os países veem a oportunidade de se descolonizarem. Por sua vez, União Soviética e Estados Unidos também veem a oportunidade de assumirem esse protagonismo que até então era desses outros países europeus. A União Soviética, ela até é prejudicada, né? Porque a União Soviética está dentro da Europa, então também tem território invadido, ela tem território prejudicado, perde muitos soldados, porque ela entra na Segunda Guerra antes dos americanos. Então, nesse conflito, digamos assim, que a União Soviética ela já começa mais enfraquecida. Mas, se comparar com os outros que estavam na Segunda Guerra Mundial, ela fica mais forte. Inclusive, é importante dizer, né, os dois estavam juntos na Segunda Guerra Mundial por um bem maior, né, para lutar contra o regime nazista, contra o fascismo, contra o Japão, né, e aí estava apoiando esses dois regimes, né, também era imperialista lá na Ásia, e por conta disso os dois se unem, mas os dois sempre foram inimigos, sempre tiveram filosofias de vida diferentes, econômicas diferentes, então União Soviética e Estados Unidos faziam jus àquele ditado, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Eles faziam jus a esse ditado, né? Se uniram para combater um inimigo em comum, mas depois voltaram a ser inimigos. E aí começa a Guerra Fria, Estados Unidos versus União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aí, desde a Segunda Guerra Mundial até 91, que é quando a União Soviética ela tem fim oficialmente, ela vai se desmembrar em vários outros países, sendo o principal deles a Rússia, que é um território enorme, né, como você pode perceber, né, é o maior país do mundo.
Então, como eu falei, né, a Guerra Fria ela tem esse nome porque ela nunca esquentou. Ela sempre foi feita por conflitos indiretos, como a gente pode ver a Guerra da Coreia, né, que foi a guerra entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Coreia do Norte teve muito apoio da China e a Coreia do Sul dos Estados Unidos. Então, não teve envolvimento direto da União Soviética ali. A Guerra do Vietnã, como eu já disse, né, a União Soviética também não participa diretamente, ela só apoia o Vietnã do Norte. A Guerra do Vietnã é interessante, né, porque os americanos, eles dizem que não perderam a guerra oficialmente, porque eles não declararam derrota à época. Mas eles perderam, né? Foram anos e anos de guerra, eles esperavam que essa guerra acabasse rápido, né? Mas por erros estratégicos, por acertos estratégicos também do Vietnã, acabou que os americanos não conseguiram vencer essa batalha. Mesmo assim, é importante dizer, hein? Morreram muito mais vietnamitas do que americanos nesse conflito. Por mais que os americanos tenham saído do território e deixado o território para o Vietnã do Norte, ali o desastre foi feito de toda forma, certo? A guerra afegã-soviética já foi o contrário, né? Foi uma guerra entre a União Soviética contra o Afeganistão. E aí essa guerra, ela tem um caráter mais atual, por quê? Porque assim como a Guerra do Vietnã, ela durou muito tempo, assim como a Guerra do Vietnã, a União Soviética, ela perde esse conflito. E os americanos, eles também não se envolvem diretamente. Porém, os americanos, eles fazem uma coisa que é fundamental para os dias de hoje. Eles juntam mercenários de países ali do chamado Oriente Médio, né, da Ásia Ocidental, e junta vários mercenários, vários povos paramilitares e formam uma organização, né, o chamado Talibã, né? E aí do Talibã surgem grupos terroristas, né, como a Al-Qaeda, por exemplo. Esse povo, né, foi treinado, teve armas, né, teve logística dada pelos americanos para expulsar os soviéticos dali. Depois que eles conseguem realmente conquistar, né, o Afeganistão, tirar os soviéticos dali, o que acontece? Eles tornam-se inimigos dos americanos, né? Então, eles querem ter ali uma ideologia de vida deles também, né? Vira um outro eixo de ideologia dentro da Ásia Ocidental. Então, cria-se um novo problema, né? Perceba só como é muito sensível você brincar, né, de war na vida real. O mundo bipolar. A Guerra Fria, ela trouxe essa questão do mundo bipolar, dois polos de poder. Isso tem um lado positivo, né? Por exemplo, o mundo bipolar, ele trouxe muitas inovações tecnológicas, tanto é que no período da Guerra Fria nós temos a terceira revolução industrial, a revolução técnico-científico-informacional, justamente porque um país inventava alguma coisa ou aperfeiçoava alguma coisa, o outro país, né, o inimigo dele, o outro polo, fazia a mesma coisa melhor. Então era sempre a busca para ser o melhor, porque sendo o melhor, os outros países teriam a tendência de querer imitar. Olha, se a União Soviética ela está tão bem, eu vou seguir exatamente o que a União Soviética faz. Olha, se os Estados Unidos estão tão bem, eu vou seguir exatamente o que os americanos fazem. Então essa era a ideia. Tanto é que os americanos aqui na América, né, os Estados Unidos, eles tiveram uma política, uma doutrina que aqui a América toda era um quintal deles e aqui ninguém podia ser socialista. Por isso que Cuba sempre foi um grande problema para eles. E aí eles fizeram vários golpes, né, militares em países americanos que estavam próximos de se aliarem à União Soviética, tá? Inclusive o Brasil ele não chegou a ter uma interferência americana, mas os americanos eles pensaram sim em interferir no Brasil, porque eles pensavam, opa, o Brasil está muito próximo ali de ideias, próximas de ideias ali chinesas, né? Próximo ali da ideia chinesa, que também era uma espécie de aliado soviético. Então, vamos acabar logo, mas não precisou, né? O próprio povo brasileiro, junto com os militares, tomaram o poder e se aliaram aos americanos sem precisar da interferência direta deles. Mas eles fizeram interferências diretas em outros países americanos justamente por conta disso, né? Para evitar que os países seguissem o modelo soviético, justamente por conta disso, né? Pela inovação, né? A tecnologia, nesse período, teve uma evolução gigantesca, né? Nós tivemos aí a revolução informacional. Então, tem essa vantagem. No mundo bipolar, nós temos, por exemplo, tudo era disputado entre eles, até as palavras. No mundo bipolar, por exemplo, nós tínhamos a corrida espacial, que não era nem para ver quem chegava na Lua primeiro, né? A corrida espacial era para ver quem dominava o espaço primeiro, né? Não era saber exatamente o que eles iam dominar, mas eles queriam dominar o espaço primeiro. Então,
tinha disputa até de palavras. Então, se de um lado dos americanos a pessoa que vai para o espaço era chamada de astronauta, lá na União Soviética essa pessoa era chamada de cosmonauta. Então, perceba só, até as palavras eram disputadas entre os dois, tá? E aí, nesse mundo bipolar, um exemplo é a disputa de medalhas nas Olimpíadas. União Soviética e Estados Unidos sempre protagonizavam a disputa, né, entre os dois. Perceba só, nas Olimpíadas de Roma, União Soviética ganhou dos americanos. De Tóquio, União Soviética ganhou, mas por pouco já, né? Aí na Cidade do México já são os Estados Unidos que ganham. Em Munique já é a União Soviética. Montreal, União Soviética. Em Moscou, né, como você pode imaginar, os americanos boicotaram. Então, foi União Soviética, com certeza. Em Los Angeles, por sua vez, os soviéticos boicotaram, e aí foi os Estados Unidos. Então, perceba só, havia uma disputa muito grande de medalhas entre os dois. E aí a questão das medalhas é interessante, né? Porque de acordo com o cliente muda as coisas. Tem país que considera o grande campeão das Olimpíadas o país que tem mais medalhas no todo, né? Não importa a cor da medalha. Agora, tem país, né, igual os americanos, que eles colocam o vencedor das Olimpíadas quem tem mais medalha de ouro, independente da quantidade total. Então, tem essa disputa também, viu? Então, o esporte era disputado entre os dois. Tá? A União Soviética, é importante lembrar, você que gosta de futebol, tem melhores do mundo, melhor jogador do mundo que era da União Soviética, tá? É um dos países que mais tem melhores do mundo na história. O mundo bipolar também se dava através da questão cultural. Perceba só, nós temos aí imagens de séries e filmes que tratam essa relação. Ó, por exemplo, essa série do Stranger Things é uma série nova, né? Não está no contexto da Guerra Fria. Mas ela retrata meio que o que os filmes da década de 80 mostravam. Então ela tenta colocar essa ambientação do que era a década de 80, por isso que é uma série muito boa. Cada temporada vai seguir algumas referências de alguns filmes, né? E aí, a última temporada, se eu não me engano, a quarta temporada do Stranger Things, ela se passa exatamente nesse conceito da Guerra Fria ali, né? Entre o Alasca, pertencente aos Estados Unidos, e a Sibéria, pertencente à Rússia, à União Soviética. Então a gente percebe muito ali a questão da vilanização dos soviéticos, né? Os soviéticos muito caricatos, que era exatamente a questão que era mostrada na década de 80. O vilão dos filmes de ação sempre eram soviéticos. Outra coisa da questão cultural americana, perceba só, em qualquer filme, independente do que era filme, devia ser comédia, romance, drama, suspense, ação, policial, todos os filmes americanos sempre tem a bandeirinha americana aparecendo. Para quê? Para estimular o nacionalismo. Então aqui, ó, nós temos aí o Vivendo a Vida Doidado, né, um filme famosíssimo da Sessão da Tarde, que aí nós temos bandeirinhas americanas no meio de um filme de comédia. E nós temos, né, o famoso Rocky Balboa, com a bandeirinha americana aí, e o vilão era quem? O vilão era soviético, né? Era Drago, acho que era Drago, né, o nome do vilão, não me lembro mais. Nós também temos a arma americana, as transnacionais. O que é a transnacional? Né? É uma empresa que a sede dela é lá no país de origem dela, no caso, Estados Unidos, aqui no nosso exemplo, e aí essa empresa, ela instala filiais no mundo inteiro. E aí essas filiais, elas promovem emprego, gera renda para o país, ou seja, o país meio que fica amarrado àquele país da transnacional. Até porque a transnacional, por vezes, ela é mais rica do que o país que ela está instalada. Então, ela tem um poder não só econômico, mas também político muito grande. A transnacional interfere diretamente na vida da população daquele país que ela está instalada. Dentro do mundo bipolar, nós também temos a questão da espionagem, por que não? Nós temos aí, ó, do lado americano, a CIA, do lado da União Soviética, a KGB. Então, um fazia um movimento, o outro respondia imediatamente. Nós temos aí, né, a questão econômica. Vou emprestar dinheiro para aqueles países continuarem sendo meus aliados. Então, os americanos fizeram a doutrina Monroe e o Plano Marshall, né, emprestar dinheiro para os países europeus no pós-guerra se reconstruírem e para o Japão se reconstruir e, com isso, ter esses países como aliados, né? E, pelo lado soviético, eles fizeram a mesma coisa através da Comecon. Comecon, não sei como é que fala isso aí. Olha só que curioso, né? Isso aqui é uma curiosidade mesmo. Espião russo preso no Brasil. Isso aí, ó, em 2024. Espião russo preso no Brasil. Então, está viva! Aqui nós temos, ó, Estados Unidos grampeando o governo brasileiro, né? Durante muito tempo, né? Durante décadas, se eu não me engano.
Isso aí foi ali década de 2010, 2000. Houve essa questão da espionagem americana no Brasil, no governo brasileiro, a espionagem. Então perceba só como os resquícios da Guerra Fria estão presentes ainda na nossa vida. A Guerra Fria ela acabou porque a União Soviética acabou, mas o modus operandi continua, né? A espionagem continua on. Né? Inclusive o presidente da Rússia ele era da KGB. Olha só, o Putin era integrante da KGB. Curioso isso, né? No mundo bipolar também temos a questão militar. Se de um lado os americanos criaram a OTAN em 49, do outro lado a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia em 55. O que seria a OTAN e o Pacto de Varsóvia? Um por todos e todos por um. Os países mais ricos capitalistas tinham a seguinte regra, e tem na OTAN. Todo mundo que faz parte da OTAN tem essa regra. Se um país da OTAN é atacado, todos os países da OTAN têm o dever de proteger esse país que está sendo atacado. Então vira um bloco militar. Tá? E inclusive esse bloco militar tem acesso às armas nucleares. Né? Então, dentro da OTAN tem Estados Unidos, tem arma nuclear. Então, todos os países integrantes da OTAN têm acesso a armas nucleares. Inclusive, esse é o grande medo ali do conflito onde está tendo a Ucrânia. Por quê? Porque a Ucrânia ela estava próxima de entrar para a OTAN. Esse foi um dos motivos da Rússia invadir a Ucrânia. Mas tem país vizinho à Ucrânia que faz parte da OTAN. Então, é por detalhe para esse país ser atacado, né, ou sei lá, né, alguma coisa faça imaginar que foi atacado, e a OTAN entrou nesse conflito, e aí vira um grande problema. O Pacto de Varsóvia tinha o mesmo princípio, um país aliado à União Soviética que fosse atacado, né, a União Soviética defenderia este país. Né? Nós também temos aí a guerra armamentista, perceba como eu falei, né, que os resquícios da Guerra Fria permanecem. A Rússia, nessa pesquisa, é o país que tem mais armas nucleares, perceba só. E aí depois, muito perto, tem aí os Estados Unidos, né? E outros países aí, só por curiosidade, também têm armas nucleares. Lembrando que há um acordo de não proliferação de armas nucleares. Então, os países que, antes do acordo, tinham armas nucleares, puderam continuar com as suas armas nucleares. Os países que não tinham, não poderiam ter armas nucleares. É por isso que a Coreia do Norte ela sofre tantas sanções econômicas, porque ela produziu armas nucleares depois, né, e permaneceu com armas nucleares na visão desse bloco de países da ONU, que não pode ter armas nucleares. Então, é por isso que ela sofre as sanções econômicas dela. Por isso que o Irã já foi investigado para ver se tinha, né? Se não me engano, foi em 2015. Uma comissão da ONU foi lá no Irã e viu que não tinha. Apesar que hoje os países continuam acusando o Irã de fazer isso, né? O Brasil já foi investigado, inclusive. Então, essa questão de armas nucleares, né, é uma questão muito sensível. O país que fala que tem arma nuclear, fala que tem arma nuclear para se defender. Porque é igual na questão da Rússia com os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos não entram na guerra da Ucrânia de vez? Porque, né, todo mundo tem medo de uma guerra nuclear. Uma guerra nuclear, poucas bombas acabariam com o mundo. Né? Não acabaria queimando aquela área toda, mas a radiação provocada pela bomba nuclear não acabaria com o mundo, acabaria com a vida no mundo. Então, tem que respeitar o país que tem uma bomba nuclear. Ele tem um potencial de acabar com toda a vida do mundo. Então, o motivo que os países alegam de ter essas armas é esse. Mas olha só o absurdo de quantidade de armas que esses países têm. É uma questão muito complicada, muito difícil do nosso planeta, que vem da Guerra Fria. A Guerra Fria também teve a corrida espacial, né, como eu já comentei, que era um conflito entre os dois países para ver quem chegava primeiro, né, em algum lugar do espaço desconhecido. Essa guerra teve benefícios, como eu falei, a tecnologia criada durante ela, né, a corrida espacial, perdão. Mas, por exemplo, o GPS ele vem de um conceito da corrida espacial, né? Lançaram satélites para o espaço, o GPS funciona com satélites, a internet, o computador, tudo isso aí vem da corrida espacial, né? Aperfeiçoamento desses produtos que nós usamos tanto hoje em dia. A crise dos mísseis em Cuba foi o seguinte, né? Os americanos estavam fazendo fotografias aéreas e aí descobriram que tinha mísseis dentro de Cuba, mísseis soviéticos. E aí gerou um conflito, porque Cuba está ali do ladinho da Flórida, pertinho dos Estados Unidos. Então, os americanos entenderam isso como um ato de guerra. E aí foram alguns dias de conflitos entre União Soviética e Estados Unidos para não esquentar essa Guerra Fria. Então, esse foi o momento mais tenso da Guerra Fria, foi o momento mais próximo da guerra esquentar de vez. Aí os dois, por fim, né, depois de 12 ou 13 dias, eles fizeram acordos entre eles ali para a União Soviética tirar mísseis ali de Cuba.
os Estados Unidos tiravam, né, suas armas da Turquia também, os americanos concordavam de não invadir Cuba, enfim, fizeram esses acordos aí. Cuba foi muito prejudicada nesse sentido, porque a União Soviética acabou, Cuba continuou sendo um país socialista, desde então ela sofre sanções econômicas americanas, então é um país que tem muitos problemas sociais por conta disso. Cuba atualmente, 2024, enfrenta um grave problema de crise energética, né? Boa parte de Cuba tem problemas de falta de energia. Quanto ao fim da Guerra Fria, nós temos o fim simbólico, que é a queda do Muro de Berlim, né? A Alemanha, como perdedora da Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida entre os vencedores, né? Os capitalistas e a União Soviética. E aí nós tivemos, né, a Alemanha Ocidental como um país capitalista e a Alemanha Oriental como um país socialista. E entre eles, né, entre a cidade de Berlim, foi construído um muro, chamado Muro de Berlim. Quando esse Muro de Berlim é derrubado, né, esse Muro de Berlim é derrubado, tem ali o símbolo do fim da Guerra Fria, né? Percebeu-se ali que a Guerra Fria estava acabando, né, que a União Soviética não conseguiria permanecer como um país saudável. Em 91, nós tivemos aí o fim da União Soviética, né? Quais motivos? São vários, né? Temos aí crises econômicas, a União Soviética não estava conseguindo sustentar porque ela era muito grande, né? Um grande império. Crises políticas, né? Cada governante que assumia a União Soviética ele mudava, né, muitas coisas, ele não continuava programas. A própria corrida espacial foi muito prejudicada nesse sentido de mudar ideias, de parar de investir de novo, enfim, crises políticas afetaram bastante a União Soviética. A corrida espacial, ela gerou muito gasto para a União Soviética, e como eu falei, né, a questão política, ela descontinuou muita coisa, criou novas coisas e isso aí gerou mais gastos. Então gerou um grande problema econômico para a União Soviética. Chernobyl foi um outro grande problema numa questão de moralização, né? Chernobyl foi um problema nuclear, um problema ambiental, que quase que dizima a população da Europa. Então, a União Soviética teve um grande problema de moral mesmo com a sua população depois que Chernobyl acontece, que o acidente nuclear de Chernobyl acontece. A Guerra Afegã Soviética também gerou muito custo, muito gasto, né? Aliás, muito gasto da União Soviética. E aí, o último governante soviético, né, Gorbachev, ele fez aí algumas reformas políticas, né, para deixar o governo mais democrático, que as pessoas pudessem falar mais as coisas, que as coisas chegassem mais à população do que estava acontecendo na economia, na política soviética. Então, nós tivemos aí essa primeira reforma, né, da transparência, e também tivemos a reforma da perestroika e da reestruturação, né, da União Soviética. Por fim, isso aí resultou no fim da União Soviética em 91. E aí a União Soviética vai se dividir em vários países, entre eles Rússia e Ucrânia, perceba só, né, que são os países que estão num conflito atual muito parecido com os conflitos indiretos da Guerra Fria. Esses países que se dividiram da União Soviética, depois eles acabaram formando um bloco de países chamado SEI, que é Comunidade Econômica, Comunidade dos Estados Independentes, perdão, Comunidade dos Estados Independentes, em que os estados que fazem parte da SEI, que em sua maioria que era a maioria da União Soviética, né? Poucos países da União Soviética não entraram para a SEI. Eles ficam sobre a batuta da Rússia, né? A Rússia acaba mandando nesses países, tentando ainda, né, manter uma certa união dos ex-países soviéticos, né? Mas aí esse bloco político, econômico ali, ele já está enfraquecido, principalmente nesse período aí dos anos 2010, né? Agora, com a guerra da Ucrânia principalmente. Então, só para mostrar para você que a Guerra Fria ela tem ainda seus resquícios, beleza? Então, resumindo, Guerra Fria, conflito indireto entre Estados Unidos e União Soviética, que são os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. Os dois criam um mundo bipolar, em que os dois disputavam tudo, desde a corrida espacial até medalhas nas Olimpíadas. Enquanto um criava uma agência de espionagem, outro criava outra. Enquanto um criava um exército, o outro criava outro, enfim. Um criava planos econômicos, outro criava outros. Então, esse era um mundo bipolar, né? Um mundo de resposta e né, de fala e de resposta, né? De ataque e contra-ataque. Seria esse mundo bipolar que fez parte da Guerra Fria. Bom, espero que eu tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre a Guerra Fria. E caso você tenha chegado até aqui, eu agradeço demais e me despeço aqui. Até a próxima.